Olá, bem-vindos ao Despertar, o seu canal do conhecimento. Hoje com o tema Nossa Responsabilidade. O nosso roteiro: vontade, cooperação, trabalho, associação, família, instrução e educação e a conclusão. Vontade significa desejo, aspiração, gosto, interesse, propósito. É o poder de representar mentalmente um ato levado por motivos ditados pela razão. É a capacidade de querer, de livremente praticar ou deixar de praticar algum ato. A vontade é o primeiro sentimento que temos quando sentimos a necessidade de mudança. Porém, a vontade não é apenas um desejo, é muito mais. Implica em uma decisão que nem sempre está relacionada com alguma religião ou destino, mas no livre arbítrio. A vontade está aplicada à ação, pois a vontade é a principal das potências da alma, porque define o rumo que queremos dar à nossa própria existência. Mas nem tudo que temos vontade devemos colocar em ação. Quando a vontade não é filtrada pelo juízo, tende a sofrer várias influências perturbadoras, e a ação pode ser muito desastrosa, como cometer suicídio, por exemplo. A vontade deve ser trabalhada. Quanto maior for o desenvolvimento intelectual e ou moral de uma pessoa, mais ampla será a sua capacidade de conquistar uma escala mais elevada sobre a ação da vontade. Segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 2, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Ou seja, vontade é a necessidade física ou emocional que o indivíduo sente de fazer algo. É fundamental desenvolver a vontade de mudar a nossa vida para melhor. Quando temos uma vontade firme, forte e persistente, transformaremos qualquer dificuldade que existir em sentimentos de autoconfiança, coragem, determinação e motivação. A cooperação é fator essencial para a harmonia e o bem-estar de todos. Cooperar é se interessar pelo outro, por suas dificuldades e suas necessidades. É prestar favores, ainda que pequeno. É partilhar nossa energia no sorriso, no abraço, na palavra de carinho e consolo e levar satisfação. Porém, a cooperação necessita de bom senso, discernimento e moderação. Por maior que seja a nossa intenção, não podemos interferir na vida de ninguém. Cooperar com uma pessoa não significa assumir a sua vida, acreditando que sem nós não conseguiria sair de suas dificuldades. Se agirmos assim, estaremos externando nosso orgulho e nossa vaidade. A aceitável cooperação é quando colaboramos sem interferir na maneira de pensar e agir dos outros, respeitando o seu livre-arbítrio e sua individualidade. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 3, diz que a cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Trabalho é qualquer atividade física ou intelectual realizada pelo ser humano, cujo objetivo é fazer, transformar ou obter algo para a realização pessoal e para o desenvolvimento econômico. É o trabalho que faz com que o indivíduo demonstre ações, iniciativas, desenvolva habilidades.
É com o trabalho que ele também poderá aperfeiçoá-las. Quando realizamos um trabalho bem feito, também contribuímos para a nossa autoestima, satisfação pessoal e realização profissional. Segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 7, diz que além do trabalho-obrigação que nos remunera de pronto, é necessário que nos atenhamos ao prazer de servir. Mediante o trabalho remunerado, o homem modifica o lugar onde reside, transforma o meio ambiente e cria condições de conforto. Através do trabalho abnegação, do qual não decorre troca nem permuta de remuneração, ele modifica a si mesmo, crescendo no sentido moral e espiritual. O trabalho material dignifica o homem no cumprimento dos deveres para consigo e para com os outros. Trabalho espiritual exerce a fraternidade com o próximo. E o trabalho moral luta para adquirir qualidades elevadas ou aperfeiçoar as que já lhe são dignas. Trabalho é todo o esforço humano realizado na busca de um determinado propósito. O mundo está em constante transformação e o progresso nos obriga a aprimorar nossas habilidades e inteligência, buscando desta forma melhor qualidade de vida. Porém, o trabalho não deve ficar somente nas coisas materiais, mas se estender em todas as direções daquilo que o homem sabe ou precisa saber. É imposto ao homem por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Associação significa ação ou efeito de associar, de aproximar coisas, junção, união, entidade ou agrupamento de pessoas com objetivos e interesses comuns. Estamos constantemente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Nos associamos a uma outra pessoa devido à frequência vibracional que ambas estão emitindo uma para a outra. É a vontade de nossas escolhas que fará com que entremos em sintonia ideal de associação que desejamos ter. Quando mudamos a nossa vibração, entramos em uma nova realidade e a frequência do outro ser é desativada, porque a afinidade consiste na semelhança, identidade ou conformidade de gostos, interesses, sentimentos, propósitos e pontos de vista. Segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 8. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Somos espelhos para o mundo, tudo está condensado e unidos a nós. Tudo que vemos ao nosso redor é uma expressão de nós mesmos, porque o que atraímos para a nossa vida são pessoas semelhantes aos nossos padrões de pensamentos ou crenças que estamos mantendo no momento. Atrair ou repelir relações ou situações dependerá unicamente de nós. Família é um agrupamento humano formado por duas ou mais pessoas com ligações biológicas, ancestrais, legais ou afetivas, que geralmente vivem ou viveram na mesma casa. Independente da forma como vem se estruturando, a família não é apenas um grupo de pessoas, está totalmente envolvida na evolução tanto intelectual quanto moral dos seus componentes. É a família que assegura os custeios materiais e, sobretudo, os afetivos, necessários ao desenvolvimento e bem-estar dos filhos e envolvidos, provendo ainda proteção e educação para a vida, por meio de transmissão de valores éticos, morais e espirituais.
Vamos entender a diferença entre família de animais e família de humanos. Os animais vivem a vida material e não a moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação aplicado a todos os seres que dão à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmo, a tarefa da mãe está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona para se ocupar de outros que chegam. Os animais não organizam família. As mães abandonam suas crias logo que essas se tornam independentes, ou seja, não precisam mais dos seus cuidados, porque no meio deles a sua missão é somente até aquele ponto. Isso não significa que acabou o princípio do amor dentro dele. Não, é simplesmente pela necessidade de começar novos cuidados com outros que devem vir. A própria natureza os fez assim. Para os homens, há outra coisa além das necessidades físicas, a necessidade do progresso. Deus quis que os homens aprendessem a se amar como irmãos. No homem há algo a mais. Ele tem deveres que não ficam somente em alimentar-se como os animais. Surgem em seus caminhos a higiene, a necessidade do vestuário, a escola, a sociedade. Além das necessidades físicas pelo fato da sua evolução, começa a incorporar nele os direitos e os deveres da vida espiritual. Os laços familiares não são obras do acaso. Família não é apenas o agrupamento doméstico, mas a reunião de espíritos reencarnados, sejam eles consanguíneos ou afins, para o cumprimento da lei de causa e efeito. É o alicerce da vida na Terra. É dela que nasce o amor. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. A educação consiste na mudança de comportamento frente a alguma instrução ou informação adquirida. É preciso não confundir instrução com educação. A instrução relaciona-se com o intelecto, a educação com o caráter. Ter instrução não significa ter educação. A educação não se resume simplesmente no preparo para a vida através do desenvolvimento intelectual. Abrange uma área muito maior. É a transformação moral e espiritual do homem. É a aprendizagem da vida. É a firmeza e coerência de atitudes. É a consolidação do caráter e está ligado à sinceridade. Seja honesto. Busque a verdade. Honre seus compromissos, não faça promessas que não pode cumprir, evite falar mal das pessoas. Respeito. Seja tolerante às diferenças, considere os sentimentos dos outros, respeite-se, cuide de você, valorize seu corpo, sua vida, seu ser. Responsabilidade. Faça o que deve fazer. Seja responsável por suas escolhas. Senso de justiça. Haja de acordo com as regras. Não tire vantagem sobre os outros. Trate as pessoas com igualdade. Cuidado com julgamentos precipitados. Ouça os dois lados. Seja justo. Zelo. Seja gentil. Atencioso, generoso, compassivo. Ajude as pessoas e os animais em necessidade. Cidadania. Faça sua parte para melhorar sua escola e sua comunidade. Seja um bom vizinho. Respeite o meio ambiente. A educação é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de uma pessoa em relação a outra. É o conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa que vão determinar a sua conduta e sua moralidade, o seu caráter. Segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 4.
Já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Através do amor, valorizamo-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Educar é desenvolver os poderes do espírito, não só pela aquisição do saber, como especialmente na formação moral e social do ser, que irá definir suas ações, seu procedimento e seu comportamento perante a sociedade. Instruir é ilustrar a mente com certa soma de conhecimentos sobre um ou vários ramos científicos. É necessário para se cumprir a lei divina do progresso intelectual, pois é um fator decisivo para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico, para a evolução do planeta. Porém, o progresso intelectual por si não basta, é necessário andar em conjunto com o progresso moral. A razão e o coração devem marchar unidos na obra do aperfeiçoamento do espírito. Fomos criados para viver em sociedade e não isolados. A vida social deve ser caracterizada por um clima de convivência fraterna, em que todos se ajudam e se socorrem mutuamente, anulando dificuldades e problemas cotidianos e aceitando o outro conforme suas imperfeições. Conviver harmonicamente com as diferenças é o verdadeiro desafio da humanidade, pois cada um, dentro do seu livre arbítrio, escolheu livremente o seu caminho, deliberou suas decisões e foi formando sua personalidade, dando origem às diferenças existentes em nosso meio social. Quando essa harmonia não acontece, surgem os desentendimentos pessoais, chegando ao extremo das guerras. Para vivermos bem em sociedade, precisamos respeitar o direito do outro. Qualquer prejuízo que provoquemos ao outro, seremos responsáveis. Nada ficará impune perante a lei de Deus. A escolha é nossa. Ou nós escolhemos desenvolver um nível mais elevado de consciência, ou vamos permanecer agindo de forma inconsciente e sofrendo as consequências disso. Fazer a coisa certa em pequenos assuntos dá a confiança e a experiência necessária para enfrentar desafios maiores quando eles vierem.